Você sabe por quê que a sua fé fraqueja? Por que que muitas vezes você desacredita? Por que que muitas vezes parece que não vai acontecer? Por que muitas vezes você afunda e parece que está afogando? Parece que o mundo está te sufocando? Parece que o mundo está passando por cima de você? Isso acontece quando você para de olhar para o alvo. Você para de olhar para Cristo. Você para de olhar para Jesus. Quando Pedro foi andar sobre as águas e ele estava com o olhar dele fixo em Jesus, aquele que chamou ele simplesmente foi e conseguiu andar sobre as águas. A partir do momento que ele desviou o olhar para a direita e para a esquerda, que a tempestade, ou seja, que os ruídos externos, que o ruído do mundo fez ele desviar o olhar de Cristo, do que Deus falava sobre ele, do que a palavra falava na sua vida. E você começou a olhar ao seu redor o que estava acontecendo. E você cai e você afunda. E parece que as coisas te atropelam. Eu gosto muito dessa passagem e também na de Paulo, quando ele fala assim: eu esqueço, deixando as coisas para trás. O passado ficou para trás, eu sigo para o alvo, que é Cristo. Ou seja, ele deixou o passado para trás e ele não vai olhar nem para a direita nem para a esquerda. Ele não vai olhar o que o mundo está dizendo, o que as pessoas estão dizendo dele. Ele olha única e exclusivamente para a palavra, única e exclusivamente para o que Deus está falando sobre ele, o que Deus está falando sobre a situação, o chamado de Jesus. Vem, Pedro. Você quer vir? Venha. E Pedro andou sobre as águas. Pedro não pensou o que os discípulos iam achar. Nossa, será que Pedro está se achando? Nossa, eles vão zoar porque eu vou cair. Nossa, vão falar quem é Pedro para estar andando sobre as águas? Não. Ele ouviu um chamado, ele ouviu a voz de Deus e ele simplesmente foi. A partir do momento que o barulho da tempestade, ele passou a prestar mais atenção ao ponto do barulho da tempestade ser mais alto do que o barulho da voz de Jesus chamando ele, Pedro, vem, ele afundou. E mesmo assim a gente, não importa o barulho, porque provavelmente aquela tempestade já devia estar lá. E Pedro foi. E Pedro esqueceu para tudo que estava ao redor dele. Ele simplesmente olhou para Jesus e foi. A partir do momento que ele se distraiu e olhou para fora, ele afundou. E o mesmo acontece com a gente. Seja um problema, sejam distrações do dia a dia, seja o que as pessoas estão falando, seja interesse próprio, coisas lícitas que a gente gosta, que a gente faz, mas que rouba o nosso tempo ou o nosso alvo, a gente para de olhar para Deus e começa a olhar para as coisas ao nosso redor. Não pare de olhar para o alvo. Não pare de olhar para a palavra. Não pare de olhar para o que Deus fala sobre você, para o que Deus te prometeu, para o que Deus fala sobre a sua situação. É a única coisa que importa. Esses dias eu estava refletindo sobre o tamanho do nosso problema perto da eternidade. Gente, pensa o seguinte: se a gente pegar a Terra, o planeta, o universo, Deus olha assim, ó, na palma da mão dele. Isso é um cisco. Se todo o universo é um cisco perto de Deus, imagina a Terra, imagina o Brasil, imagina você, imagina o seu problema. Então pensa que aqui é o universo inteiro, Deus segurando, olhando tudo que está acontecendo. E o seu problema? Minúsculo. E o seu problema terreno desse mundo aqui é mais minúsculo ainda. Pensa que ele olha assim, nossa, a Amanda tá com esse probleminha aqui que nem é importante para mim, mas é importante para ela. Mas ela esquece da eternidade inteira que espera ela pela frente. E esse negócio, esse cisco minúsculo, é capaz de fazer ela perder o dia, perder a semana, perder o mês, se atrapalhar inteira por conta de um negócio tão pequeno. Se ela ao menos se lembrasse de quem eu sou, se ela ao menos se lembrasse do tamanho da eternidade que espera por ela, ela não ia dar tanto valor para esses pequenos problemas. Ela não ia colocar tanta energia
nesses problemas. Ela ia focar no espiritual, ela ia focar em me agradar, ia confiar em mim, que esses problemas perto do meu poder, perto de quem eu sou, é menos que um cisco. Vocês entendem isso? E é muito doido, né? E eu fui me aprofundando sobre esse assunto e eu cheguei lá em Pedro, 2 Pedro, que fala assim: um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Aqui, o contexto, né, de 2 Pedro 3, ele está falando da volta de Jesus. Ele está falando que nos últimos tempos as pessoas iam zombar. Ia falar assim: nossa, vocês ficam falando que Jesus vai voltar, já aconteceu um monte de coisa, Jesus não voltou, não aconteceu nada, e vocês estão falando aí que é próximo o reino de Deus. Mas olhe, fiquem espertos, porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Se preparem. O que isso quer dizer, né? Ele no contexto específico, ele estava falando assim: para vocês pode parecer que está demorando, mas esses milhões de anos aí que vocês ficam vendo, para Deus é um cisco, é um dia. Deus, o tempo de Deus não é a mesma coisa que o nosso, né? Pra gente passa um tempão, para Deus é um cisco. E o contrário também. Para Deus, o que ele pode fazer? Pra gente, a gente pode achar que vai demorar um tempão pra gente conquistar alguma coisa, e para Deus é um cisco. Por que eu trouxe essa referência, né? Que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ele falou isso no contexto da volta de Jesus. Mas vocês concordam que revela o caráter de Deus, revela como Deus funciona com o tempo, com a eternidade? Para Deus, o que pra gente é demorado, para ele é um cisco. E pra gente, o que às vezes a gente, nossa, mas vai levar milhões de anos para eu conseguir isso, para eu chegar nisso. Gente, Deus faz assim, ó. E as coisas podem mudar e a sua vida pode mudar completamente. Uma coisa que não pode mudar: o seu foco. O seu foco tem que ser Ele. Ele sempre fala: me agradem, busque primeiro o reino de Deus. Eu cuido do resto. As demais coisas vos serão acrescentadas. Não é pra gente ficar lá, deitada, de braços cruzados, de boa, não. É pra gente não se preocupar. Como eu diria lá em Maceió, não se aperreie não. Não fique aperreada não. Não se preocupe não, que Deus vai fazer. Descansa. Muitas vezes o que a gente tem que fazer é descansar olhando para Ele. Era essa a mensagem que eu tenho para você hoje. Se você está sentindo que a sua fé está desabando, o mundo, muito ruído, muito barulho, as coisas não estão acontecendo, está demorando milhões de anos e nada acontece, olhe para o seu Pai, olhe para quem Ele é, foque e descanse nele, e tudo mais Ele fará.